Desde que eu conheci Percy Jackson em O Ladrão de Raios, fiquei completamente viciada nas narrativas do autor Rick Riordan. Eu sou a Letícia e esse é o canal do blog Fleur de Lune. Nascido em 1964 nos Estados Unidos, Rick Riordan é considerado autor best-seller pelo The New York Times, além de ser premiado pela IALSA e pela American Library Association. Por 15 anos ele foi professor de inglês e também história em escolas em São Francisco, e ele considera essa a principal experiência que o levou a escrever para crianças e também jovens. Suas histórias fantásticas entrelaçam a ficção e a mitologia de uma forma excepcional, despertando o interesse e a curiosidade pelos mais diversos mitos, sejam eles gregos, romanos, egípcios ou nórdicos. Sua criatividade sem limites e estilo narrativo único, aliados a um trabalho de pesquisa excepcionalmente minucioso, resultam em narrativas que envolvem e conquistam os leitores independentemente da idade. Eu comecei a minha aventura pelos livros do tio Rick através da primeira série de Percy Jackson e os Olimpianos, que vai contar a história de um semideus, filho de Poseidon, que é um pouquinho lento, mas extremamente leal e corajoso. A cada novo livro eu me aprofundava e me envolvia mais com a história, criava laços com os personagens e me encantava pelo estilo narrativo do autor. Quando eu concluí a última página de O Sangue do Olimpo, que é o 5º livro da segunda série de Percy Jackson e os Heróis do Olimpo, eu me senti um pouco órfã, mas esse sentimento durou pouco. Isso porque, além dos livros adicionais das séries de Percy Jackson, o autor Rick Riordan resolveu presentear os fãs com 2 novas trilogias, As Provações de Apolo e Magnus Chase e os Deuses de Asgard, que vem contar aí a história da mitologia nórdica. E como terceiro e último volume da trilogia As Provações de Apolo está chegando nas livrarias agora no mês de maio, no vídeo de hoje eu resolvi mostrar a minha coleção de Rick Riordan e falar um pouquinho sobre essas narrativas. Vem comigo! Eu vou começar pela primeira série de Percy Jackson, que é Percy Jackson e os Olimpianos, e o primeiro volume é O Ladrão de Raios. É nesse livro que nós somos apresentados ao protagonista, que é o Percy, e também a outros personagens que são importantes não só aqui nessa obra, mas também em várias outras histórias. O segundo livro da série Percy Jackson e os Olimpianos é O Mar de Monstros, e nessa obra os nossos protagonistas vão viver mais uma aventura, que é uma característica dos livros de Percy Jackson, principalmente nessa primeira série. A cada livro eles são postos à prova aí por uma nova missão, às vezes tem uma profecia aí envolvida, e isso vai nortear todas as histórias de Percy Jackson. O terceiro livro é A Maldição do Titã, e outra coisa muito interessante das séries de Percy Jackson é que a cada novo livro os leitores são apresentados a novos mitos gregos, que são traduzidos aqui, meio que presentificados dentro da narrativa do Rick Riordan. O quarto livro é A Batalha do Labirinto. Esse pra mim foi um dos livros mais emocionantes dessa primeira série de Percy Jackson e os Olimpianos, e aqui a gente já consegue perceber um crescimento, um amadurecimento dos personagens que nós conhecemos com 12 anos lá no Ladrão de Raios. E o quinto livro da série Percy Jackson e os Olimpianos é O Último Olimpiano, e pra mim esse foi o mais surpreendente. Claro que ele é o desfecho, então ele tinha que amarrar aí algumas pontas soltas e responder várias perguntas, mas eu achei muito legal a forma como o Rick Riordan construiu essa narrativa, os personagens que ele escolheu e quem é o Último Olimpiano. Agora partindo para a segunda série, que é Percy Jackson e os Heróis do Olimpo, um fato interessante é que essa série vai mesclar tanto os mitos gregos quanto os mitos romanos. E aí nós somos apresentados a vários outros personagens, novos protagonistas que vão entrar aí nessa trama, e vai ficar aí um protagonismo dividido principalmente entre o Percy e um outro personagem que é meio que do lado romano. O primeiro livro é O Herói Perdido, e uma coisa que você pode notar nessa segunda série de Percy Jackson, além do fato de que agora ela vai tratar de mitologia grega e também de mitologia romana, é que os personagens dos nossos heróis que nós conhecemos na outra série, eles já estão bem mais maduros, eles já passaram por várias aventuras, já sabem mais ou menos como é que funciona essa história de ser semideus,
e os problemas deles começam a ganhar complexidade. E aí, nos livros sequenciais, nós temos O Filho de Netuno, A Marca de Atena, o quarto livro, que é A Casa de Hades, e pra mim é o melhor dessa série, eu sou apaixonada por ele. Tudo bem que eu aguardei muito o desfecho, na verdade eu aguardei muito todos os livros de Percy Jackson, porque eu fui lendo à medida que eles foram lançados, mas da série Os Heróis do Olimpo, A Casa de Hades é o meu favorito. E o quinto livro, que é o desfecho da série Percy Jackson e os Heróis do Olimpo, é O Sangue do Olimpo. E minha gente, o que foi que Rick Riordan fez com todos os leitores fãs dessa série lançando este livro? É muito emocionante, porque se o final lá do último Olimpiano da primeira série já foi uma coisa surpreendente, imagina aqui nessa segunda série, onde os personagens já estão mais velhos, os problemas deles têm mais complexidade e nós temos uma gama de personagens muito maior. Encerradas as duas séries principais de Percy Jackson, nós começamos a categoria de livros extras, porque se tem uma coisa que o Rick Riordan fez, foi lançar livros adicionais para as narrativas dele. Eu vou começar por um dos livros mais bonitos da minha estante e que inclusive foi o primeiro livro que chegou por aqui da parceria com a Intrínseca, ainda em 2015, fora o Estação 11, que eu já falei que foi um livro adicional que eles mandaram para os novos parceiros, e é Percy Jackson e os Deuses Gregos, nessa edição maravilhosa de capa dura, enorme, ilustrada. É um livro maravilhoso, eu recomendo para você que é fã de Percy Jackson, você precisa ter esse livro. Aqui o Rick Riordan vai contar de uma forma muito irreverente e na voz dos personagens dele, principalmente o Percy, os mitos gregos. E é muito interessante porque é uma forma muito legal, principalmente para crianças e jovens, de assimilar essa mitologia. O segundo livro adicional é Semideuses e Monstros, que tem organização e introdução do Rick Riordan, e ele vai falar um pouquinho sobre como identificar monstros, por que os monstros trabalham no comércio, o que acontece com os semideuses, que eles têm que fugir aí, passar a vida fugindo. Então é um livro muito interessante para você conseguir entrar mais dentro da história de Percy Jackson. Entrando agora nos meus extras favoritos, nós temos os guias e diários das séries de Percy Jackson, que eu começo aqui com O Diário do Semideus. São todos de capa dura e são um pouquinho menores. As edições são maravilhosas. Todos os livros do Rick Riordan foram lançados pela Intrínseca, então é muito legal porque eles sempre mantêm uma unidade. Esse aqui do Diários do Semideus, ele entrou dentro da segunda série, Os Heróis do Olimpo, e eu gosto bastante desses extras porque é uma experiência mais imersiva para você que gosta tanto desses personagens. Nós temos também o Guia Definitivo de Percy Jackson e os Olimpianos, que é a primeira série. Vai contar algumas curiosidades, mostrar algumas imagens, artes originais dos personagens, e é muito bacana porque você consegue dar uma carinha aí para aqueles heróis que você tanto leu nas páginas dos livros. E aí nós temos também Percy Jackson e os Olimpianos, os arquivos do Semideus, e um que eu falei por aqui mais recentemente, que é Segredos do Acampamento Meio Sangue, que inclusive eu mostrei ele no último book haul e eu vou deixar aqui nos cards para você conferir. Partindo agora para os mitos nórdicos, o Rick Riordan lançou a trilogia Magnus Chase e os Deuses de Asgard, que vai ter uma relação aí com as séries Percy Jackson através de alguns personagens, mas que vai apresentar um protagonista novo, que é o Magnus Chase. Eu gosto muito do Magnus porque além dele ser um pouco mais velho do que o Percy, quando nós conhecemos ele ainda na primeira série, ele também é um personagem extremamente irreverente, bem-humorado, mas ao mesmo tempo irônico e sarcástico. Ele é muito real, muito pé no chão, e ele tem um contexto um pouco mais duro que o do Percy Jackson. E essa trilogia se inicia com Magnus Chase e os Deuses de Asgard, a Espada do Verão. E é aqui que a gente vai conhecer esse protagonista, que é o Magnus, entender aí como que ele é um semideus e também saber quem é a divindade nórdica, que é o pai dele. Aí o segundo livro dessa trilogia é Magnus Chase e os Deuses de Asgard, o Martelo de Thor. E aqui uma coisa muito legal é que o Rick Riordan pegou uma das histórias clássicas da mitologia nórdica e presentificou de uma forma muito interessante para criar essa narrativa. Se você conhece um pouco de mitologia nórdica, eu vou falar 4 palavras para você que tem muita relação com essa narrativa: martelo, Loki, Thor e casamento.
E o último livro da trilogia Magnus Chase é Magnus Chase e os Deuses de Asgard, O Navio dos Mortos, que foi lançado mais recentemente. Inclusive, eu vou deixar a resenha de todos esses livros aqui no box de descrições para você conferir. E para mim foi o desfecho perfeito para essa trilogia. Eu gostei muito de Magnus Chase, gostei muito dessa trilogia com mitologia nórdica. Pra mim foi o ápice das histórias do Rick Riordan. Eu tô muito apaixonada, indicando pra todo mundo. Por mais que eu também goste das outras séries, Magnus Chase acabou se tornando as minhas tramas favoritas do Rick Riordan. E é claro que o autor não ia deixar de lançar um livro extra para que os leitores pudessem entrar mais dentro dessa narrativa, e chegou às livrarias Guia dos Mundos Nórdicos, Introdução às Deidades, Criaturas Fantásticas e Seres Míticos, que é meio que um guia aí, tipo aquele do acampamento, pra galera que vai pra Valhalla conseguir se encontrar lá dentro. E os dois últimos livros da minha coleção de Rick Riordan são os títulos da trilogia As Provações de Apolo. O terceiro volume tá chegando nas livrarias e eu tô muito ansiosa pra saber o que vai acontecer. E o primeiro é As Provações de Apolo, o Oráculo Oculto. E basicamente a premissa aqui é que Apolo, aquele deus do arco e flecha, do sol, da música, do teatro, da poesia, da medicina, de mais um monte de coisa, foi castigado por Zeus e mandado para a Terra sob a forma de um humano comum, tirou toda a sua divindade, e o nome dele agora é Lester Papadopoulos. E aí ele vai entrar numa aventura, ter que cumprir várias missões, assim como os semideuses fazem sempre, sobre os mandos e desmandos dos deuses, e ele vai tentar aí o perdão de Zeus para voltar a ser uma divindade. E o segundo volume das Provações de Apolo é a Profecia das Sombras, e aqui o Apolo / Lester vai continuar nessa aventura dele, que só vai chegar ao seu desfecho no terceiro livro, que está para chegar aí nas livrarias. E uma das coisas mais legais que eu achei dessa história é que o Rick Riordan trouxe personagens das outras séries de Percy Jackson. Ele meio que amarrou umas pontas que ficaram soltas, trouxe personagens que os leitores inclusive estavam questionando o que tinha acontecido com eles, e eu gostei bastante da forma como isso foi trabalhado aqui nessa trilogia. E é isso, essa é a minha coleção do autor Rick Riordan. Eu ainda não tenho a trilogia egípcia, que é As Crônicas dos Kane, mais o livro adicional, mas já tá na minha lista de leitura faz tempo e eu tô muito ansiosa para saber como ele trabalhou mais essa mitologia, que é a mitologia egípcia, dentro das narrativas. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal do Fleu, se inscreve aqui embaixo que toda semana tem conteúdo novo. Se você gosta das séries de Percy Jackson, desses livros do autor Rick Riordan, ou se você tem alguma sugestão ou quer pedir ou fazer uma indicação de filme, livro, série ou quadrinho, deixa aqui nos comentários.